Você sabia que existe uma máfia silenciosa operando dentro do setor de seguros no Brasil? Não estamos falando de um roubo aqui ou ali. Estamos falando de bilhões de reais sendo drenados todos os anos de um sistema que deveria existir para te proteger. E o pior, quem está pagando essa conta é você, o consumidor honesto, que todo mês paga em dia o seu seguro e nunca pede nada de errado. Fique com a gente, porque o que você vai descobrir agora vai mudar a forma como você enxerga o mercado de seguros no Brasil. Vamos começar com um número que vai te deixar sem ar. Só nos primeiros 6 meses de 2025, as seguradoras brasileiras registraram um total de 22 bilhões de reais em sinistros. Esse é o valor total de todos os pedidos de indenização que chegaram às seguradoras nesse período, de todos os tipos de seguro em todo o país. Agora, de tudo isso, 3 bilhões e 360 milhões de reais foram classificados como suspeitos de fraude. Isso significa que a cada 100 reais pagos em sinistros no Brasil, mais de 15 reais geraram algum tipo de alerta. Coloque em perspectiva. Estamos falando de 15 em cada 100 pedidos, sendo no mínimo duvidosos. É muita coisa. É um número que assusta qualquer especialista do setor. E esses dados são oficiais levantados pela CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras, a entidade que representa o setor no país. Mas espera, porque o buraco é bem mais fundo do que parece. Desses 3 bilhões e 360 milhões suspeitos, 734 milhões de reais já foram confirmados como fraude comprovada. Não é suspeita, não é teoria, é fraude verificada, investigada e confirmada. São quase 734 milhões de reais que simplesmente desapareceram, roubados de um sistema que existe para cobrir imprevistos de pessoas reais. E esse número ainda é só a ponta do iceberg, porque grande parte das fraudes nunca é descoberta, nunca é investigada a fundo, nunca chega a ser confirmada. As próprias seguradoras reconhecem que uma parte significativa das ocorrências suspeitas ainda pode não ter sido totalmente identificada ou reportada. Ou seja, o que já sabemos é grave, e o que ainda não sabemos pode ser bem pior. Agora você deve estar se perguntando, como isso é possível? Como, em pleno século XXI, com tanta tecnologia disponível, ainda existe um rombo desse tamanho no sistema? A resposta está no próprio funcionamento das seguradoras. Um estudo recente da consultoria Honey Island Capital, especializada em análise do setor financeiro e de seguros, jogou luz sobre esse problema de uma forma muito clara. A pesquisa mostrou que a maioria das seguradoras e insurtechs, que são as fintechs do mundo dos seguros, ainda depende fortemente de análise manual e de dados fragmentados para tentar identificar fraudes. Isso significa que tem gente sentada na frente do computador, olhando planilha por planilha, documento por documento, tentando descobrir se aquele pedido de indenização é legítimo ou não. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O processo é lento, é caro, é cheio de falhas humanas e, principalmente, não consegue acompanhar o ritmo com que os fraudadores evoluem. E os fraudadores evoluem rápido, muito rápido. Os golpes ficaram mais sofisticados, os esquemas ficaram mais elaborados, a documentação falsa ficou mais convincente. Grupos organizados estudam o funcionamento das seguradoras, mapeiam os pontos cegos dos processos e constroem armadilhas praticamente invisíveis para quem analisa manualmente. Enquanto as seguradoras ainda usam métodos do passado, os criminosos usam ferramentas modernas para montar fraudes cada vez mais difíceis de detectar. É uma batalha completamente desigual. De um lado, processos lentos e manuais. Do outro, operações organizadas que conhecem as brechas do sistema e sabem exatamente como explorá-las. E quanto mais tempo esse desequilíbrio durar, maior vai ser o estrago. E aí vem a parte que te afeta diretamente. Toda vez que uma fraude passa pelo sistema, sem ser detectada, o prejuízo não fica guardado numa gaveta. Ele é distribuído. As seguradoras precisam cobrir essas perdas de alguma forma. E a forma mais simples e mais direta é repassar esse custo para os preços dos seguros. Isso significa que quando você renova o seu seguro do carro,
o seu seguro de vida, o seu seguro saúde, e percebe que o valor aumentou, parte desse aumento tem a ver com as fraudes que o sistema não conseguiu evitar. Você está literalmente pagando pelas fraudes que outras pessoas cometeram. E além do custo financeiro, existe outro prejuízo que você talvez nem perceba: a burocracia. Quando as seguradoras sabem que o ambiente está contaminado por fraudes, elas ficam mais desconfiadas, pedem mais documentos, fazem mais perguntas, demoram mais para aprovar. E aí, quando você vai acionar o seu seguro de forma completamente legítima, você enfrenta um processo lento, cheio de obstáculos, que parece que está te tratando como suspeito. Porque, infelizmente, é exatamente isso que acontece. O sistema perdeu a confiança, e quem sofre as consequências é o consumidor honesto. A boa notícia é que isso está começando a mudar. E o Brasil, pasmem, está na linha de frente dessa transformação. O mesmo estudo da Honey Island Capital aponta que a América Latina, e o Brasil em especial, já está sendo reconhecido mundialmente como um dos polos mais avançados tanto na ocorrência de fraudes, o que infelizmente já sabemos, quanto no desenvolvimento de tecnologias para combatê-las. Parece contraditório, mas faz sentido. É justamente por enfrentar o problema, em escala maior, que o Brasil se viu obrigado a inovar mais rápido. E é aqui que entra um movimento que está redefinindo completamente o jogo. A inteligência artificial chegou para o setor de seguros com tudo. Não é mais tendência, não é mais papo de evento de tecnologia. É uma questão de sobrevivência para as seguradoras que querem continuar operando de forma saudável e sustentável. Com IA, é possível analisar milhares de pedidos simultaneamente, cruzar informações de fontes diferentes em questão de segundos, identificar padrões que um ser humano jamais conseguiria perceber e sinalizar em tempo real aquilo que parece fora do comum. A detecção de fraudes deixa de ser um processo reativo, em que você descobre o golpe depois que o estrago está feito, e passa a ser proativa, prevenindo o problema antes mesmo que ele aconteça. Um exemplo concreto de como isso funciona na prática é a startup brasileira Brick. A empresa usa inteligência artificial e automação para otimizar processos críticos dentro das seguradoras, desde a subscrição, que é o momento em que a seguradora decide se aceita ou não um cliente, até a validação de documentos e a detecção de fraudes. Com esse tipo de tecnologia, um processo que antes levava dias pode ser resolvido em horas, e em alguns casos, como na análise de pedidos de subscrição, a resposta pode acontecer em poucos segundos. Poucos segundos. Vinícius Schroeder, que é o CEO da Brick, explicou muito bem o impacto disso. O desafio não é apenas identificar fraudes, mas eliminar o tempo perdido entre a suspeita e a confirmação. Com IA e automação, as áreas de negócio ganham autonomia para agir em tempo real, sem depender de processos longos e manuais que deixam a porta aberta para os criminosos. E esse avanço não é só sobre eficiência. É sobre mudar a lógica do sistema inteiro. Quando a inteligência artificial entra no processo, ela consegue aprender com cada caso, se adaptar a cada novo padrão de fraude e evoluir continuamente. Enquanto os fraudadores inventam novos golpes, o sistema aprende e se atualiza. É uma batalha que passa a ser travada em igualdade de condições, e pela primeira vez, o lado honesto tem a tecnologia trabalhando a seu favor. O retrato que os dados pintam é claro. 734 milhões em fraudes confirmadas, 3 bilhões e meio em suspeitas, e um sistema que ainda engatinha na modernização. Mas o futuro já chegou, e ele tem nome: inteligência artificial, automação, decisões em tempo real. O Brasil está acordando para essa realidade. As empresas estão se movendo, a tecnologia está disponível. A pergunta que fica é: até quando o consumidor brasileiro vai continuar pagando essa conta? Até quando a lentidão do sistema vai custar caro para quem nunca fraudou nada na vida? A resposta está na velocidade com que o setor adotar essas novas ferramentas. E enquanto essa virada não acontece de forma completa, é você, do outro lado da tela, quem segue bancando o prejuízo. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que tem seguro,
porque todo mundo precisa saber o que está acontecendo com o dinheiro deles.